Fala galera, estamos aqui com o professor Rafa, faixa preta. Isso. Tudo certo? Belezinha? Certinho? Algumas perguntas aqui que queria fazer. De onde surgiu em si o Nativos Certo. Academia? Na verdade, assim, a gente, aqui em Madre de Deus, a gente já representou uma outra academia. Foi quando tudo começou, né? Representando uma academia. Porém, a gente resolveu dar um passo, Uhum. no qual a gente resolveu fundar a nossa própria academia, para a gente poder correr atrás com as nossas próprias pernas. Então, aí foi quando surgiu a possibilidade de a gente fundar a equipe Nativos, Sim, sim. certo? A equipe Nativos, ela tem em torno aí de uns 3 anos de fundada, né? 3 anos de fundada, mas de história com os atletas que competem hoje através da nossa equipe, já tem para mais de 10 anos já, Uhum. né? Que é os meninos que vêm de quando a gente começou o projeto, tudo direitinho, que continua até hoje, né? Então, vieram de criança e hoje estão aí no juvenil, adulto, lutando, então já tem para mais de 10 anos. Mas de equipe fundada como Nativos, a gente tem aí em 3 anos, 3 para 4 anos. Sim, sim. É, Como foi esse início seu no jiu-jitsu? Como que começou? Rapaz, o início do jiu-jitsu para mim foi uma coisa assim, foi mudança de vida. A gente Sim. fala que o jiu-jitsu transforma a vida e realmente foi dessa forma. Eu comecei tarde no jiu-jitsu, né? Apesar que nunca é tarde. Eu comecei tarde no jiu-jitsu. Minha mãe não permitia que eu fizesse arte marcial, porque ela tinha medo que eu me machucasse Uhum. quando eu era menor, né? Tipo, hoje, graças a Deus, as mães já têm uma visão diferente da modalidade do esporte. Então, tipo, quando eu comecei, eu tinha na base aí de uns 17 anos, mais ou menos, 18 anos já, quando eu realmente comecei a fazer o jiu-jitsu. Eu vinha de outros esportes, eu gostava, sempre pratiquei outros tipos de esporte, mas o jiu-jitsu, quando chegou na minha vida, realmente transformou. Eu já tenho mais ou menos aí em torno de uns 20 anos de jiu-jitsu, porque entre idas e vindas, Sim, sim. paradas, né, que a gente dava devido ao trabalho, família, tudo. E aí eu comecei o jiu-jitsu na intenção mesmo de, não tinha pretensão em mudança de faixa, não tinha pretensão em competição. Eu comecei para poder questão de saúde, né, por questão de saúde. E passou um tempo que eu precisei parar de treinar. Parei de treinar porque trabalho, mudei de cidade para trabalhar, tal, coisa de família. E quando eu voltei novamente para a cidade, que é aqui para Madre de Deus, meu filhinho, tinha 6 anos no tempo, pediu para começar a treinar. Então aí eu tirei o kimono do guarda-roupa novamente e vim trazer ele para treinar. E aí, daí, meu filho, graças a Deus, não parou mais e me incentivou a voltar a treinar, né? Então aí eu não parei mais, já tenho aí em torno aí de uns 17 anos nessa, seguindo direto, sem parar Uhum. mais, né? Já tenho 17 anos mais ou menos, que é a idade dele praticamente, de quando ele começou. E a gente está aí, fazendo esse trabalho aí com criança, adolescente, adulto, né? Coisa boa, coisa boa. Algumas histórias de campeonato. Você História de tem, campeonato, história de campeonato. rapaz, Aquelas são mais muitas, inusitadas que são muitas, são acontecem. muitas. A gente já foi para campeonato fora da Bahia. E aí a pesagem, a gente confiante que a pesagem seria até certo horário, e quando a gente chegou com os atletas, ninguém lutou porque já tinha passado o horário da pesagem. São coisas que infelizmente acontecem, Acontece, não tem. né? Mas já teve situações boas também, e a gente ir e nossos atletas conseguir subir ao pódio. Atletas que a gente não esperava por estar lesionado, estar machucado, e ali naquele momento deu tudo de si, mesmo machucado, eu já de fora querendo pedir para parar a luta, porque eu via que a lesão estava grave, e ele mesmo assim continuou. Um aluno nosso, né, que a gente chama ele de Enzo Bartilotti, o nome dele, a mão dele saiu do lugar no meio da luta, já era uma lesão que vinha dos treinos, e ele falou, não, eu vou continuar, Sensei, eu vou continuar. A gente tentou enrolar de um jeitinho ali, e mesmo assim ele continuou lutando e ganhou, foi campeão na categoria do Nogi, do Salvador Sling, Uhum. né? Foi Fortaleza, se não me engano, não lembro. Foi um da CBJJ.
E ele foi campeão, e isso foi gratificante pra gente, que a gente viu a força de vontade dele, né? E é muito massa a gente ver jovens dando esse tipo de motivação para outras pessoas, né? Ele mesmo lesionado, sem botar nenhuma dificuldade, ele foi lá e fez o papel dele, o trabalho dele, né? Sim, sim. Eu queria saber coisas que vêm do jiu-jitsu que o senhor leva para sua vida em si. Certo. Coisa do jiu-jitsu, assim, hoje o jiu-jitsu, como eu falei, ele veio transformando minha vida. Então, tipo, do jiu-jitsu eu tiro mais, assim, o respeito com as pessoas, né? Hoje eu consigo ter um pouco mais de contato com outras pessoas. Antigamente a gente ficava mais retraído, de conversar, de estar assim na frente de uma câmera dando entrevista. Uhum. E isso mudou na gente, mudou em mim. A respeito de farra, a gente vai se sentindo aquela necessidade de dar uma parada, De né? mudar para Mudança, né? estilo de vida. E isso, estilo de vida. E graças a Deus mudou minha vida totalmente para melhor. Então hoje, às vezes, eu consigo diferenciar, distanciar uma coisa que possa me prejudicar, porque eu paro e penso. E aí o jiu-jitsu dentro do tatame, coisas que eu falo para meus alunos, coisas que a gente passa para os alunos, às vezes toca na minha mente para eu poder refletir sobre isso, né? Sim, sim. Então, tipo, eu vou conseguindo administrar o jiu-jitsu junto com a minha vida, as melhorias. Então, sempre que eu posso, eu não estando dentro do tatame, eu dou como exemplo o jiu-jitsu. Sempre que eu estou fora do tatame e eu vejo qualquer uma situação, eu convido para ir para dentro do tatame, para ir para o jiu-jitsu. E assim a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, recolhendo vidas, né, transformando vidas. Sim, sim. O seu maior orgulho dentro do tatame, qual O meu seria? maior orgulho dentro do tatame é eu poder hoje estar treinando com meus filhos, Sim, sim. né? Um certo dia eu falei que o meu intuito não era chegar à faixa preta. Eu já estava assim, tipo, chegando numa fase que eu achava que eu estava ficando velho para isso aqui. Uhum. Só que a cada ano que passa, eu faço um ano de vida e me dá mais vontade de continuar nisso aqui. Então, tipo, o que me orgulha é eu estar treinando com meus filhos e eu estar junto de alunos meus, que eu falo meus, mas tem outros professores aqui na equipe, Sim, como o sim. Eziel, como o André, tem o Sensei Tantinha, Sensei Lucas, que faz parte da equipe, mas tipo, com atletas que vieram com a gente de 5 anos de idade e tá com a gente até hoje. Então, tipo, isso é orgulho, porque a gente viu que essas pessoas entenderam a nossa mensagem, Uhum. entendeu? E não Acompanharam vocês até acompanhando, agora. e isso, e não pensou em desviar o caminho. Então, tipo, hoje, quando eles precisam de um apoio dentro do tatame, a gente está sempre junto. Eles me tratam como um amigo, como um pai até dentro do tatame. E, tipo, se eu der um conselho, eles entendem, eles ouvem. Então, isso é um orgulho para mim, porque eu tenho não só alunos, como os amigos aqui dentro, entendeu? Família, se torna uma família, né? Então, isso para mim é gratificante. E eu poder hoje estar trabalhando podendo sustentar minha família com o que eu gosto de fazer, do jiu-jitsu, né? Então, isso para mim é gratificante. Seu maior sonho. Meu maior sonho meu maior sonho é ver meus alunos sendo reconhecidos dentro do jiu-jitsu, campeão mundial, campeão brasileiro, sul-americano, mas se também isso não acontecer, é eu ver eles levando a vida do bem. Uhum. Né, seguindo no jiu-jitsu, seguindo essa vida correta, tendo os próprios alunos dele, isso vai ser para mim um sonho. E ver a Nativos evoluir, né? Não só aqui na cidade de Madre de Deus, mas em outras cidades, com outras turmas, crescer, né? Isso Sim, é um sim. sonho. Teria algum campeonato em si, alguns campeonatos que o senhor queira levar seus alunos ou que queira competir? Nossos alunos aqui, nossos atletas, a gente trabalha de tal forma, ó. A gente treina bastante, né? Os meninos aqui a gente tem treino segunda, quarta e sexta. Terças e quintas a gente tem treinos específicos. Eles não pagam nada, são um projeto social mesmo que a Uhum. gente faz com a equipe Nativos, né? E a gente está participando sempre de todos os campeonatos que a gente tem aquela condição. Mas dentro disso, a gente participa muito dos campeonatos que tem aqui em Salvador.
etapas do Baiano, da Federação Baiana, né? A gente participa de campeonatos na região, cidades próximas, e também, graças a Deus, a gente conseguindo o apoio da Secretaria de Esporte da cidade, do prefeito, a gente consegue ir para uns campeonatos fora da Bahia e alguns atletas que foram para fora do Brasil, né? Então, a gente a gente na verdade escolhe os campeonatos assim, bateu o calendário ali, teve uma data, a gente se prepara e foca naquele evento, entendeu? Então a gente participa, a maioria dos eventos que tem, a gente participa. CBJJ, a gente prioriza, mas a gente participa JP, a gente participa Copa Pod, a gente participa das etapas do Baiano, a gente vai se jogando. Como eu falei, eu falo contigo, a gente aqui corre atrás, os alunos, tudo faz rifa, sai para vender alguma coisa, para poder custear essas viagens, né? E aí a gente consegue, através disso, participar de bastante evento. Então, o que vier para cá, a gente está indo. Muito bom, muito bom. Já aconteceu alguma lesão grave, alguma coisa que lhe impediu por um tempo, é claro, de treinar? Comigo já aconteceu uma certa vez, logo no começo, né, na faixa branca, eu tomei uma pancada, inesperada, na verdade, por falta da prática ainda. Tomei uma pancada na costela que eu sentia como se estivesse espremendo minha costela. Então, tipo, eu fiquei um tempo, vinha, mas não dava aquele... Não treinava como eu queria, né, no tempo. Não treinava como eu queria, e aí eu tive que dar uma parada para recuperação e tudo, mas não foi nada que me afastasse por muito tempo. Né? E com os atletas aqui, graças a Deus, de todo esse tempo, foram poucos acidentes que aconteceram aqui no nosso CT, né? Acontecem algumas lesões assim, tipo um dedo, que é o normal, partir um nariz, um supercílio, que é o básico, né? Mas gravemente a gente teve aqui casos de 2 ou 3. Um estourou o ligamento do joelho, o outro coleguinha deslocou o cotovelo, saiu do lugar, e outro que foi ombro. Mas, tipo, são coisas que a gente sabe que é do esporte, né? Pode acontecer qualquer hora. E não tirou os atletas das competições importantes. Graças a Deus deu para se recuperar a tempo de estar em competições importantes. E os eventos que a gente está para ir agora. Sim, Né? sim. Quer ir pro brasileiro, tá, né? Tipo assim, então a gente tem foca agora, a gente está para ir agora, tem Salvador FAO, agora em março, abril, Campeonato Brasileiro, né? Abril, e aí vem outros eventos que ainda não tem data certa, tem etapas do Baiano, que é aqui em Salvador, e tem algum da Copa Pódio, se eu não me engano, que é em junho, Copa Pódio que vai ser em Paulo Afonso. Então, tipo, são alguns eventos que a gente está agora, a princípio, né, focado para ir lá participar. Esse de março, possivelmente, o Open que vai ter em Salvador, possivelmente eu vou estar também. Sim, massa. Porque a gente está, eu e um atleta de lá tá querendo, no caso ele precisa ganhar pontuação, porque é faixa preta, para poder competir no brasileiro. Aí eu vou aproveitar, vou ir junto também, aí qualquer coisa a gente se encontra lá. Massa, show de bola. Se precisar da gente, você viu aí nossa academia como é, a gente abraça, a gente não levanta, a gente levanta a nossa bandeira da Nativos, mas a gente não impede que ninguém venha treinar, a gente não exige que você venha treinar sem ser um kimono da sua equipe. A gente quer tirar foto com vocês, a gente quer conhecer outras academias e estar lá nos eventos, a gente se conhecer, se abraçar, se cumprimentar. Isso é importante, né? Eu acho que o jiu-jitsu é isso aí. Eu acho que acabou mais aquela onda do jiu-jitsu, que a academia não podia se bater uma com a outra, tinha uma rivalidade. Briga de academia, hoje, hoje não tem mais isso. Eu acho que hoje o jiu-jitsu ficou humilde. Tá uma situação na qual você se mistura com outras pessoas, claro, sempre respeitando a doutrina da sua academia, respeitando o seu mestre, né? Respeitando a sua equipe. Mas aqui a gente acolhe, quiser visitar, pessoas quiserem vir visitar, a gente acolhe aqui sem problema nenhum. Se precisar de um apoio para poder estar em um evento, a gente mora aqui a 63 km de Salvador. Mas, tipo, se tiver aqui, precisar dormir na academia, a gente puder dar um apoio, uma ajuda para poder ir junto com a gente, é de boa também,
certo? Fica aberto aí para vocês, sem problema nenhum. Acaba que o jiu-jitsu em si gerou uma união. Isso. Antes, quando eu comecei no jiu-jitsu, a gente tinha aquela situação, né? A gente ia pro evento e a gente pouco se falava com algumas pessoas de outras equipes. Uhum. Não tinha aquela vínculo de amizade. E de um certo tempo para cá, a gente percebeu que isso foi acabando, foi mudando, né? Hoje a gente para numa competição, a gente fala Conversa, faz amizade com faz os outros amizade. Às atletas, vezes nossos professores. atletas lutam com outros atletas de outras academias, mas quando acaba o evento, estão na arquibancada conversando, estão tirando foto junto, estão se falando, seguem um ou outro na rede Uhum. social, conversam, tipo, se apoiam quando precisam. Então, tipo, acho que isso foi, eu acho que é uma parte mais importante, é a gente fortalecer nossa modalidade, né, para que o jiu-jitsu seja grande, pô, mais do que ele já é, né? E a gente ficar essa de viver só nossa equipe e outra equipe lá, a gente não se falar, isso não ajuda a crescer. Eu acho que isso não ajuda, né? Como eu já falei, respeitando sempre a sua academia, a sua equipe, mas acho que a amizade fora do tatame é indispensável. É igual mesmo. Eu tenho contato com a maioria dos atletas que eu já competi e que vou competir, por sinal. Mandei até mensagem ontem para um para perguntar se ele vai para esse campeonato agora de março. E acaba que isso gera um convívio melhor. Sim, Claro sim. que lá no meio da luta a gente não vai ficar de conversinha em Quando si. chega na hora da luta, acho que a amizade ela se separa, né, do competidor. Temporariamente, 5 minutinhos, 6 minutinhos Isso, da separa luta. do competidor. Mas eu acho assim, acho que é importante porque mesmo na hora da luta, o atleta tá ali para competir e ele não tá ali para machucar o outro. Sim. Eu acho que isso conta. E aí depois que acaba, os dois lá se cumprimentam e isso é importante, é Fica maravilhoso. aquele cuidado em si, E sim, para não machucar o coleguinha, isso. porque Tem aqueles que têm um ego um pouquinho maiorzinho, que quer pegar mais duro, pá, mas faz parte. uma coisa que eu já tinha até conversado com os meninos de lá é que, tipo, chegou em campeonato com ego, não dá certo. Não dá, Não não dá dá. certo. A gente aqui tem uma doutrina, a gente segue isso que tipo, o atleta, ele ganhou, ele pode comemorar, Uhum. mas de forma respeitosa, Sempre com sempre respeito. respeitando, com certeza, sempre respeitando o seu adversário, né? Lembrando que você tem uma luta hoje e tem uma outra da qualquer dia. Então, tipo, não adianta você querer se exaltar, querer ser o melhor naquele dia, se você não sustentar os outros dias, Sim, né? sim. Então, tipo, acho que o respeito com o seu oponente é muito importante também, né? Então, tipo, certas comemorações a gente segura. Hoje, o jiu-jitsu tem as modinhas, né, dos gestos que os, os iniciantes, vou dizer assim, Uhum. se espelham nos mais velhos, né, nos campeões mundiais aí. Então, tipo, tem o gesto que faz, tem a forma de falar, dizer que quem manda ali é ele, e acho que isso não é assim que funciona. Então, a gente às vezes segura um pouquinho, reclama, dá aquela podada, Uhum. para poder, porque os meninos também, eles ficam querendo viver a mídia, né? Eles ficam querendo aparecer na Que mídia. acaba que a mídia Que é é isso, que ajuda também, acaba divulgando mais isso, eles, para isso. conseguir patrocínio é melhor. Então Isso. acaba que eles. E a mídia às vezes querem isso, né? Eles querem essas provocações Uhum. um com os outros. Então, tipo assim, são coisas que é do emocional, a gente sabe, e a gente, algumas coisas a gente poda para evitar problemas, né? Sim, sim. Mas graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema disso com nenhum evento e pelo contrário, a gente conseguiu fazer amizades boas com outras pessoas, né? Uhum. Outras academias. Temos atletas aí que foi passar férias em outro lugar e conseguiu chegar em uma outra equipe. Eu expliquei antes de irem, cuidado, você vai chegar em um local que você não conhece, as pessoas não te conhecem, então chegue humilde, converse com o professor lá, se ele puder conversar com a gente, aí eu vou atender para te conversar e Uhum. tudo, mas o mais importante, seja humilde, faça amizade. Antes de você mostrar o seu jiu-jitsu, faça amizade. Que lá as pessoas, se as pessoas verem que você é uma pessoa humilde, uma pessoa legal, as pessoas vão lhe abraçar, entendeu? Então, tipo, acho que isso também faz parte, a gente, mesmo eles treinando em outras equipes, te permite, a gente não tem problema nenhum com isso, sendo que eles nos
dê Objetivo. isso, porque a gente precisa saber onde é que eles estão, né? E isso é legal, pô. A gente tem atleta aí que tá no Rio, treinando uma academia já famosa lá, tá fazendo uma temporadinha lá, que eu disse a ele que é muito importante para ele. O professor lá abraçou ele de uma forma incrível, velho, que o cara, tipo assim, né? Ele falou que ele não poderia aceitar atleta de outra equipe, Uhum. mas que ele ia abrir uma exceção. E aí foi legal para ele, ele tá esperando ele voltar pra gente saber das novidades todas, tudo direitinho, né? E é legal, velho. A gente também abraça a galera aqui. Nossa academia ainda é uma academia pequena, de nome pequeno, mas temos atletas aí já medalhista nesses Opens da CBJJ, temos atleta terceiro lugar aí no brasileiro, temos atleta no sul-americano, campeões no sul-americano e campeões nos Open, Gui no Gui. Então, tipo, querendo, a academia está levantando o nome com esses atletas e espero que a gente consiga. Uhum. Que eu digo a eles, eu hoje não vivo o meu sonho, eu vivo o sonho deles. E o sonho deles é eles viverem de jiu-jitsu. Você pergunta para eles, ele vai dizer, rapaz, eu quero ser profissional de jiu-jitsu, quero ser campeão de jiu-jitsu. Aí a gente vai segura, fala, olha, velho, você tem que ser advogado, você tem que ser pedreiro, você tem que ser professor, você tem que ser porteiro, você tem que ser alguma coisa e ser jiu-jiteiro. Porque um plano B funciona também, né? A Uhum. gente não pode querer que eles se iludam só com jiu-jitsu e se lá na frente não der certo, eles se chatearem com isso, né? E estragar toda a magia que eles viveram dentro do jiu-jitsu. Sim, Então, sim. a gente se motiva que estudem, que faça curso, procure uma profissão, que é para poder lá na frente o jiu-jitsu se tornar um hobby, se tornar uma coisa prazerosa deles fazerem e não ser exatamente aquela obrigação, né? Uhum. E poder sustentar sua família, viver bem. Fora, se o jiu-jitsu não der certo, ele já tem aquele plano B para poder se segurar, Ajudar. né? É. Mais alguma coisa? Não, Acho que já deu uns 20 minutos, 25, acho que tem nessa base, né? tem. Encerrar Pronto, então? bora. Pronto, galera. Esse foi o vídeo. Agradeço muito. Espero que vocês continuem seguindo, dando like, comentando. E esperem pelo próximo. Os. Valeu.